Módulo 4. Preço e suporte do Azure. Objetivos de aprendizado. Depois de concluir este módulo, você será capaz de entender e descrever as assinaturas e grupos de gerenciamento do Microsoft Azure, reconhecer maneiras de planejar e gerenciar os custos do Azure, identificar as opções de suporte do Azure, entender e descrever os recursos dos SLAs, contratos de nível de serviço do Azure, entender e descrever o ciclo de vida do serviço no Azure. Assinaturas do Azure. O uso do Azure requer uma assinatura que fornece acesso autenticado e autorizado aos produtos e serviços e permite provisionar recursos. Uma assinatura é uma unidade lógica de serviços vinculada a uma conta, que é uma identidade no Azure AD, Azure Active Directory, ou em um diretório que um AD do Azure confia. O Azure oferece opções de assinatura gratuitas e pagas para atender às diferentes necessidades e requisitos. Uma conta pode ter uma assinatura ou várias assinaturas que possuem diferentes modelos de faturamento e às quais você aplica diferentes políticas de gerenciamento de acesso. Utilizações e opções de subscrição. Você pode usar as assinaturas do Azure para definir os limites dos produtos e serviços e recursos. Existem dois tipos de limites de assinatura que você pode usar, incluindo limite de faturamento. Esse tipo de assinatura determina como uma conta do Azure é faturada pelo uso. Você pode criar várias assinaturas para diferentes tipos de requisitos de faturamento, e o Azure gerará relatórios de faturamento e faturas separados para cada assinatura para que você possa organizar e gerenciar os custos. Limite de controle de acesso. O Azure aplicará políticas de gerenciamento de acesso no nível da assinatura e você poderá criar assinaturas separadas para refletir diferentes estruturas organizacionais. Um exemplo é que, dentro de uma empresa, você tem departamentos diferentes aos quais você aplica diretivas de assinatura distintas do Azure. Isso permite gerenciar e controlar o acesso aos recursos fornecidos pelos usuários com assinaturas específicas. Opções de assinatura. Conheça a seguir as opções de assinatura. Uma conta gratuita. Esta assinatura é de 30 dias e inclui um crédito de $200. Isso permite acesso ilimitado aos produtos gratuitos do Azure e um limite de $200 para gastar nos produtos pagos. Seus serviços do Azure são desativados quando a avaliação termina ou quando seu crédito expira por produtos pagos, a menos que você faça upgrade para uma assinatura paga. Pague conforme o uso. Essa assinatura permite que você pague pelo que usa ao anexar um cartão de crédito ou débito à sua conta. As organizações podem solicitar à Microsoft privilégios de faturamento. Ofertas para membros. Sua associação existente a determinados produtos e serviços da Microsoft permite créditos para sua conta e taxas reduzidas em serviços do Azure. Por exemplo, as ofertas de membros estão disponíveis para assinantes do Microsoft Visual Studio, membros do Microsoft Partner Network, membros do Microsoft BizSpark e membros do Microsoft Imagine. Grupos de gerenciamento. Os grupos de gerenciamento do Azure são containers para gerenciar acesso, políticas e conformidade em várias assinaturas do Azure. Os grupos de gerenciamento permitem que você ordene seus recursos hierarquicamente em coleções, o que fornece um nível adicional de classificação que está acima do nível de assinaturas. Você pode gerenciar suas assinaturas do Azure com mais eficiência usando a política do Azure e os RBACs, Role Based Access Control, controles de acesso baseados em função do Azure. Eles fornecem condições de governança distintas que você possa aplicar a cada grupo de gerenciamento. Os recursos e assinaturas atribuídos a um grupo de gerenciamento herdam automaticamente as condições que você aplica a esse grupo de gerenciamento. Planejamento e gerenciamento de custos.
Aquisição de produtos e serviços do Azure. Existem três tipos principais de clientes em que as opções de compra disponíveis para produtos e serviços do Azure são contingentes, incluindo Enterprise. Os clientes corporativos assinam um contrato Enterprise com o Azure que os comprometem a gastar uma quantia negociada nos serviços do Azure, que normalmente pagam anualmente. Os clientes corporativos também têm acesso a preços personalizados do Azure. Web Direct. Clientes Web Direct inscrevem-se no Azure através do site. Os clientes diretos da web pagam preços públicos gerais pelos recursos e seus faturamentos e pagamentos mensais ocorrem por meio do site do Azure. Cloud Solution Provider. O provedor de solução em nuvem, CSP, geralmente é uma das empresas parceiras da Microsoft que um cliente contrata para criar soluções em cima do Azure. O pagamento e o faturamento do uso do Azure ocorrem por meio do CSP do cliente. Produtos e serviços no Azure são organizados por categoria, que tem vários recursos que você pode provisionar. Você seleciona os produtos e serviços do Azure que atendem aos seus requisitos, e sua conta é faturada de acordo com o modelo de pagamento pelo que você usa do Azure. Medidores de uso. Quando você provisiona um recurso do Azure, ele cria uma ou mais instâncias de medidor para esse recurso. Os medidores rastreiam o uso dos recursos e cada medidor gera um registro de uso, que é utilizado para calcular sua fatura. Por exemplo, uma única máquina virtual provisionada no Azure pode ter os seguintes medidores rastreando o seu uso: Compute Hours, horas de computação; IP Address Hours, horas de endereço IP; Data Transfer In, entradas de dados; Data Transfer Out, saída de dados; Standard Managed Disk, disco gerenciado padrão; Standard Managed Disk Operations, operações de disco gerenciado padrão; Standard I/O Disk, I/O de disco padrão; Standard I/O Block Blob Read, leitura de bloco I/O padrão; Standard I/O Block Blob Write, gravação de bloco I/O padrão; Standard I/O Block Blob Delete, bloco I/O padrão. Conta gratuita do Azure. Uma conta gratuita do Azure fornece aos assinantes um crédito de $200 que pode ser usado para produtos pagos durante um período de avaliação de 30 dias. Depois de usar esse crédito de $200 ou chegar ao final da avaliação, o Azure suspende sua conta, a menos que você se inscreva em uma conta paga. Se você fizer a atualização para uma assinatura pré-paga no período de avaliação de 30 dias, fornecendo seus detalhes de cartão de crédito ou débito, poderá usar uma seleção limitada de serviços gratuitos por 12 meses. Após 12 meses, você será cobrado pelos serviços e produtos em uso na sua conta com a tarifa pré-paga. Fatores que afetam os custos. A seguir, conheça os principais fatores que afetam os custos do Azure, incluindo o tipo de recurso, os serviços e a localização do usuário. Tipo de recurso. Os custos são específicos do recurso, portanto, o uso que um medidor rastreia e o número de medidores associados a um recurso depende do tipo. Cada medidor rastreia um tipo específico de uso. Por exemplo, um medidor pode rastrear o uso de largura de banda, tráfego de entrada ou saída em bits por segundo, número de operações, tamanho, capacidade de armazenamento em bytes ou itens semelhantes. O uso que um medidor rastreia se correlaciona com uma quantidade de unidades faturáveis. Eles são cobrados de sua conta para cada período de faturamento, e a taxa por unidade faturável depende do tipo de recurso que você está usando. Serviços. As taxas de uso do Azure e os períodos de faturamento podem diferir entre os clientes Enterprise, Web Direct e Cloud Solution Provider, CSP. Alguns tipos de assinatura também incluem as licenças de uso que afetam os custos. A equipe do Azure desenvolve e oferece produtos e serviços primários
enquanto produtos e serviços de fornecedores terceiros estão disponíveis no Azure Marketplace. Diferentes estruturas de faturamento se aplicam a cada uma dessas categorias. Localização. A infraestrutura do Azure é distribuída globalmente e os custos de uso podem variar entre os locais que oferecem determinados produtos, serviços e recursos do Azure. Por exemplo, talvez você queira criar sua solução do Azure provisionando recursos em locais que oferecem os preços mais baixos, mas isso exigiria a transferência de dados entre locais, se os recursos dependentes e seus usuários estiverem localizados em diferentes partes do mundo. Se houver medidores rastreando o volume de dados que transfere entre os recursos que você provisiona, qualquer economia potencial que você fizer da escolha do local mais barato poderá ser compensada pelo custo adicional da transferência de dados entre esses recursos. Zonas para fins de faturamento. Largura de banda refere-se a dados entrando e saindo de data centers do Azure. Algumas transferências de dados de entrada, como dados entrando em data centers, são gratuitas. Para transferências de dados de saída, como dados saindo de data centers, os preços de transferência são baseados em zonas. Uma zona é um agrupamento geográfico de regiões do Azure para fins de faturamento. As zonas a seguir existem e incluem as regiões de amostra. Zona 1. Oeste dos Estados Unidos, leste dos Estados Unidos, Canadá Oeste, Europa Ocidental, França Central e outros. Zona 2. Austrália Central, Japão Oeste, Índia Central, Coreia do Sul e outras. Zona 3. Brasil Sul. DE Zona 1. Alemanha Central e Alemanha Nordeste. Para evitar confusão, esteja ciente de que uma zona para fins de cobrança não é igual a uma zona de disponibilidade. No Azure, o termo zona serve apenas para fins de faturamento e o termo completo zona de disponibilidade refere-se à proteção contra falhas que o Azure fornece aos data centers. Calculadora de preços. A calculadora de preços é uma ferramenta que ajuda você a estimar o custo dos produtos do Azure. Ela exibe produtos do Azure em categorias e você escolhe os produtos necessários e os configura de acordo com seus requisitos específicos. O Azure fornece uma estimativa detalhada dos custos associados às suas seleções e configurações. A calculadora de preços fornece estimativas, não cotações de preços reais. Os preços reais podem variar dependendo da data da compra, da moeda de pagamento que você está usando e do tipo de cliente do Azure que você é. Obtenha uma nova estimativa na calculadora de preços adicionando, removendo ou reconfigurando seus produtos selecionados. Você também pode acessar detalhes de preços do produto e documentação de cada produto na calculadora de preços. As opções que você pode configurar na calculadora de preços variam entre os produtos, mas as opções básicas de configuração são: região. Lista as regiões das quais você pode provisionar um produto. O sudeste da Ásia, o centro do Canadá, o oeste dos Estados Unidos e o norte da Europa estão entre as possíveis regiões disponíveis para alguns recursos. Camada. Define o tipo de camada que você deseja alocar para um recurso selecionado, como conta gratuita, básica, etc. Opções de faturamento. Destaca as opções de faturamento disponíveis para diferentes tipos de clientes e assinaturas para um produto escolhido. Opções de suporte. Permite escolher entre as opções de preços de suporte incluídos ou pagos para um produto selecionado. Programas e ofertas. Permite que você escolha entre ofertas de preço disponíveis de acordo com seu cliente ou tipo de assinatura. Preço do Azure Dev Test. Lista os preços de desenvolvimento e teste disponíveis para um produto. O preço de desenvolvimento teste se aplica somente quando você executa recursos em uma assinatura do Azure baseada em uma oferta de desenvolvimento teste. Demonstração 11. Gerando uma estimativa na calculadora de preços do Azure.
Nesta demonstração, vamos gerar e baixar um cálculo de custo para a configuração de um recurso específico usando a calculadora de preços do Azure. A estimativa descreverá os custos de execução de uma máquina virtual VM e recursos de rede relacionados no Azure. Para adicionar detalhes na configuração da VM, clique na opção Virtual Machines. Na caixa de mensagem Virtual Machines Added, clique em View. No campo Virtual Machines, informe um nome para a configuração da VM. Neste exemplo, altere a região para North Europe. Altere a instância para A2, dois pontos, duas cores, S entre parênteses, 3,5 GB de RAM, 135 GB Temporary Storage, 18 cents por hora. Mantenha a opção de cobrança Pay As You Go para pagar conforme o uso. No Azure, um mês é definido como 730 horas. Neste exemplo, vamos alterar a quantidade de horas para 365. No painel Manage OS Disks, altere a opção Disk Size para S30, 2 pontos, 1024 GB. No campo Disks, digite 1. Altere o valor de transição de armazenamento para 10.000. Para adicionar a largura de banda de rede à sua estimativa, clique em Networking, no menu do produto à esquerda. Selecione a opção Bandwidth e na caixa de mensagem Bandwidth Added, clique em View. Neste exemplo, altere a região para North Europe. Altere o valor da transferência de dados para 50 GB. Para adicionar um gateway de aplicativo, retorne à parte superior da página da calculadora de preços do Azure e selecione a opção Application Gateway. Na caixa de mensagem Application Gateway Added, clique em View. Altere a região para North Europe. No campo Instances, informe o valor 1 e em seguida digite 365 para a quantidade de horas. Altere o valor dos dados processados para 50 GB. Feito isso, altere o valor da zona 1 para 50 GB. Na parte inferior da página é exibido o custo mensal estimado. Explore as várias opções disponíveis na calculadora de preços do Azure. Para baixar uma cópia da estimativa para visualização offline no formato Microsoft Excel, clique no botão Export. Pronto! Foi gerada a estimativa de custos através da calculadora de preços do Azure. Calculadora de custo total de propriedade, TCO. A calculadora de custo total de propriedade, TCO, é uma ferramenta usada para estimar a redução de custos que você pode perceber migrando para o Azure. Para usar a calculadora de TCO, conclua as 3 etapas a seguir. Etapa 1. Defina suas cargas de trabalho. Insira detalhes sobre sua infraestrutura local na calculadora do TCO de acordo com 4 grupos. Server, servidores. Insira detalhes da sua infraestrutura de servidor local atual. Database, banco de dados. Insira detalhes de sua infraestrutura de banco de dados local na seção Origem. Na seção Destino, selecione o serviço do Azure correspondente que você gostaria de usar. Storage, armazenamento. Insira os detalhes da sua infraestrutura de armazenamento local. Networking, rede. Insira a quantidade de largura de banda de rede que você consome atualmente em seu ambiente local. Etapa 2. Ajustar suposições. Ajuste os valores das principais suposições feitas pela calculadora de TCO
que podem variar entre os clientes. Para melhorar a precisão da calculadora, você deve ajustar os valores para que eles correspondam aos custos de sua infraestrutura local atual. Os valores de suposição que você pode ajustar incluem storage costs, custos de armazenamento, IT labor costs, custos de mão de obra TI, hardware costs, custos de hardware, software costs, custos de software, electricity costs, custos de eletricidade, virtualization costs, custos de virtualização, data center costs, custos do data center, networking costs, custos de rede e database costs, custos de banco de dados. Etapa 3. Visualizar o relatório. A calculadora do TCO gera um relatório detalhado com base nos detalhes inseridos e nos ajustes feitos. O relatório permite comparar os custos de sua infraestrutura local com os custos usando produtos e serviços do Azure para hospedar sua infraestrutura na nuvem. Demonstração 12. Gerando um relatório de comparação de custos da calculadora do TCO, custo total de propriedade. Nesta demonstração, vamos gerar e baixar um relatório de comparação de custos de infraestrutura e recursos em execução em um ambiente local versus em execução no Azure, usando a calculadora de custo total de propriedade TCO no Azure. Para criar o relatório, a calculadora de TCO usa as informações fornecidas sobre sua infraestrutura e cargas de trabalho locais para recomendar economias de custo que você pode fazer com o Azure. Para adicionar detalhes da infraestrutura do servidor local, clique em Adicionar carga de trabalho do servidor. Informe um nome para sua definição de cargas de trabalho do servidor. Neste exemplo, vamos manter o nome Carga de Trabalho 1. Confirme ou altere os dados dos campos Carga de Trabalho, Ambiente, Sistema Operacional, VMs, Virtualização, Núcleos, RAM Gigabyte e Otimizar por. Feito isso, clique em Adicionar carga de trabalho do servidor para criar uma linha para uma nova definição de cargas de trabalho. Informe um nome para sua definição de cargas de trabalho do servidor. Neste exemplo, vamos manter o nome Carga de Trabalho 2. Confirme ou altere os dados dos campos Carga de Trabalho, Ambiente, Sistema Operacional, VMs, Virtualização, Núcleos, RAM Gigabyte e Otimizar por. Este exemplo não requer um banco de dados, portanto não vamos preenchê-lo. Clique em Adicionar armazenamento para inserir os detalhes da infraestrutura. Informe um nome para sua definição de infraestrutura de armazenamento. Neste exemplo, vamos manter o nome Armazenamento 1. Confirme ou altere os dados dos campos tipo de armazenamento, tipo de disco, capacidade, backup e arquivo. Altere o campo largura de banda de saída e clique no botão Próxima. Visualize as opções e, caso seja necessário, altere os dados. Neste exemplo, manteremos os dados. Portanto, clique no botão Próxima. Reveja as recomendações e visualizações de economia de custos do Azure no relatório da calculadora TCO. Neste exemplo, vamos ajustar o período para 3 anos e a região para o oeste da Europa. Visualize os itens do relatório. E para salvá-lo ou imprimi-lo, clique no botão Baixar e siga os procedimentos necessários. Pronto! O relatório de comparação de custos da calculadora de TCO foi gerado. Minimizando custos.
As diretrizes de práticas recomendadas a seguir podem ajudar a minimizar seus custos do Azure. Realize análises de custo. Planeje sua solução do Azure com sabedoria. Considere cuidadosamente os produtos, serviços e recursos de que você precisa e leia a documentação relevante para entender como cada uma das suas escolhas é medida e faturada. Além disso, você deve calcular seus custos projetados usando as calculadoras de preço do Azure e custo total de propriedade, TCO, adicionando apenas os produtos, serviços e recursos necessários. Monitore o uso com o conselheiro do Azure. Em uma arquitetura eficiente, os recursos provisionados correspondem à demanda por esses recursos. O conselheiro do Azure identifica recursos não utilizados ou subutilizados, e você pode implementar suas recomendações removendo recursos não utilizados e configurando seus recursos para atender à sua demanda real. Use limites de gastos. Os clientes de avaliação gratuita e algumas assinaturas do Azure baseadas em crédito podem usar o recurso limites de gastos. O Azure fornece o recurso limites de gastos para evitar que você gaste o crédito em sua conta em cada período de faturamento. Se você tiver uma assinatura com base em crédito e atingir o limite de gastos configurado, o Azure suspenderá sua assinatura até que um novo período de faturamento seja iniciado. O recurso de limite de gastos não está disponível para clientes que não estão usando assinaturas baseadas em crédito, como assinantes do Pay As You Go, pague pelo uso. Observação: os limites de gastos do Azure não são os mesmos que limites e cotas de serviço de assinaturas ou grupo de recursos. Use as reservas do Azure. As reservas do Azure oferecem preços com desconto em determinados produtos e recursos. Para obter um desconto, você reserva produtos e recursos pagando antecipadamente. Você pode pagar antecipadamente por 1 ano ou 3 anos de uso de máquinas virtuais, capacidade de computação do banco de dados SQL, taxa de transferência do banco de dados do Azure Cosmos e outros recursos do Azure. As reservas do Azure estão disponíveis apenas para clientes Enterprise ou CSP e para assinaturas pré-pagas. Escolha locais e regiões de baixo custo. O custo dos produtos, serviços e recursos do Azure pode variar entre locais e regiões, e, se possível, você deve usá-los nesses locais e regiões onde eles custam menos. Alguns recursos são medidos e faturados de acordo com a largura de banda de rede que eles consomem, saída. Você deve provisionar recursos conectados com largura de banda medida na mesma região para reduzir o tráfego de saída entre eles. Pesquise ofertas de economia de custo disponíveis. Mantenha-se atualizado com as ofertas mais recentes de clientes e assinaturas do Azure e mude para ofertas que oferecem o maior benefício de economia de custos. Acesse a página Atualizações do Azure para obter informações sobre as atualizações mais recentes dos produtos, serviços e recursos, além de roteiros e anúncios de produtos. Aplicar tags para identificar os proprietários dos custos. As tags ajudam você a gerenciar os custos associados aos diferentes grupos de produtos e recursos do Azure. Você pode aplicar tags a grupos de produtos e recursos do Azure para organizar dados de faturamento. Por exemplo, se você executar várias máquinas virtuais para equipes diferentes, poderá usar tags para categorizar custos por departamento, como recursos humanos, marketing ou finanças, ou por ambiente, como produção ou teste. As tags facilitam a identificação de grupos que geram os maiores custos do Azure, para que você possa ajustar seus gastos de acordo. Gerenciamento de custos do Azure. O gerenciamento de custos é um produto do Azure que fornece um conjunto de ferramentas para monitorar, alocar e otimizar seus custos. Os principais recursos do conjunto de ferramentas do gerenciamento de custos do Azure incluem Reporting, relatórios. Gerar relatórios usando dados históricos para prever uso e gastos futuros. Data Enrichment, enriquecimento de dados. Melhore a responsabilidade categorizando recursos com tags que correspondem a unidades empresariais e organizacionais do mundo real. Budgets, orçamentos.
Crie e gerencie orçamentos de custo e uso, monitorando tendências de demanda de recursos, taxas de consumo e padrões de custo. Alerting, alertas. Receba alertas com base em seus orçamentos de custo e uso. Recommendations, recomendações. Receba recomendações para eliminar recursos ociosos e otimizar os recursos do Azure fornecidos por você. Price, preços. Gratuito para clientes do Azure. Opções de suporte disponíveis com o Azure. Opções de plano de suporte. Cada assinatura do Azure inclui acesso gratuito aos seguintes serviços de suporte básicos: suporte para faturamento e assinatura, documentação de produtos e serviços do Azure, documentação de autoajuda online, relatórios de produto-serviço e fóruns de suporte da comunidade. Planos de suporte pagos do Azure. A Microsoft oferece 4 planos pagos de suporte do Azure para clientes que precisam de suporte técnico e operacional. Fornecer diferentes opções de suporte do Azure permite que os clientes escolham um plano que melhor atenda às suas necessidades. As descrições a seguir explicam como os planos de suporte pagos do Azure estendem os serviços de suporte básico gratuitos. Escopo. Suporte técnico. Gravidade do caso, tempos de respostas. Suporte de arquitetura. Suporte de operações. Treinamento. Orientação proativa. Lançamento de suporte. Disponibilidade e faturamento do plano de suporte. Os planos de suporte que você pode selecionar e como é cobrado pelo suporte dependem do tipo de cliente do Azure que você é e do tipo de assinatura que possui. Por exemplo, o suporte ao desenvolvedor não está disponível para clientes corporativos. Os clientes corporativos podem adquirir planos de suporte Standard, Professional Direct e Premier, além de serem cobrados pelo suporte como parte de um Enterprise Agreement, EA. Como alternativa, se você comprar um plano de suporte dentro de uma assinatura pré-paga, seu plano de suporte será cobrado em sua fatura de assinatura mensal do Azure. Monitore um ticket de suporte. Para verificar o status e os detalhes da sua solicitação de suporte, escolha todas as solicitações de suporte na página Ajuda mais Suporte. Canais alternativos de suporte. Existem vários canais de suporte adicionais disponíveis fora dos planos oficiais de suporte do Azure. Veja a seguir. Fóruns da Microsoft Developer Network MSDN. Obtenha suporte lendo respostas às perguntas técnicas do Azure dos desenvolvedores e testadores da Microsoft nos MSDN, Azure Discussion Forums. Stack Overflow, estouro de pilha. Você pode rever respostas a perguntas da comunidade de desenvolvimento no Stack Overflow. Server Fault, falha do servidor. Analise as respostas da comunidade a perguntas sobre a administração de sistemas e redes. Azure Feedback Forums, fóruns de comentários do Azure. Leia ideias e sugestões para melhorar o Azure feitas por usuários e clientes do Azure. Twitter. Acesse @Azure Support para obter respostas e suporte do canal oficial do Twitter do Microsoft Azure. Knowledge Center, Central de Conhecimento.
A central de conhecimento é um banco de dados pesquisável que contém respostas a perguntas comuns de suporte de uma comunidade de especialistas, desenvolvedores, clientes e usuários do Azure. Você pode navegar por todas as respostas na central de conhecimento do Azure. Encontre soluções específicas inserindo termos de pesquisa de palavras-chave no campo de entrada de texto e refine ainda mais os resultados da pesquisa selecionando produtos ou tags nas listas fornecidas por duas listas suspensas. Contratos de nível de serviço do Azure, SLAs. Contratos de nível de serviço, SLAs. A Microsoft mantém seu compromisso de fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade, aderindo a políticas, padrões e práticas operacionais abrangentes. Documentos formais, conhecidos como contratos de nível de serviço, SLAs, capturam os termos específicos que definem os padrões de desempenho que se aplicam ao Azure. Os SLAs descrevem o compromisso da Microsoft em fornecer aos clientes do Azure certos padrões de desempenho. Existem SLAs para produtos e serviços individuais do Azure. Os SLAs também especificam o que acontece se um serviço ou produto não conseguir executar uma especificação de SLAs de governo. SLAs para produtos ou serviços do Azure. Existem três características principais dos SLAs para produtos e serviços do Azure, que serão detalhadas nas telas a seguir. Metas de desempenho, uptime e garantias de conectividade. Um SLA define metas de desempenho para um produto ou serviço do Azure. Os objetivos de desempenho que um SLA define são específicos para cada produto e serviço do Azure. Por exemplo, os destinos de desempenho para alguns serviços do Azure são expressos em termos de tempo de atividade ou taxas de conectividade. As metas de desempenho variam de 99,9% a 99,99%. Um SLA típico especifica compromissos de meta de desempenho que variam de 99,9% a 99,99% para cada produto ou serviço correspondente do Azure. Essas metas podem se aplicar a critérios de desempenho, como tempo de atividade ou tempos de resposta para serviços. Por exemplo, o SLA do banco de dados do Azure para o serviço MySQL garante 99,99% de tempo de atividade. O SLA de serviço do Azure Cosmos DB Banco de Dados oferece 99,99% de tempo de atividade, o que inclui compromissos de baixa latência de menos de 10 milissegundos em operações de leitura de banco de dados e menos de 15 milissegundos em operações de gravação de banco de dados. Créditos de serviço. Os SLAs também descrevem como a Microsoft responderá se um produto ou serviço do Azure não funcionar de acordo com as especificações de seu SLA. Por exemplo, os clientes podem ter um desconto aplicado à sua conta do Azure como compensação por um produto ou serviço do Azure com baixo desempenho. A tabela a seguir explica este exemplo em mais detalhes. A primeira coluna na tabela mostra os alvos de SLA de porcentagem de tempo de atividade mensais para uma única instância do Virtual Machine do Azure. A segunda coluna mostra o valor do crédito de serviço correspondente que você recebe, se o tempo de atividade real for menor que o destino de SLA especificado para esse mês. O Azure não fornece SLAs para muitos serviços nas camadas livre ou compartilhada. Além disso, produtos gratuitos como o Conselheiro do Azure geralmente não possuem um SLA. SLAs compostos. Ao combinar SLAs em diferentes ofertas de serviços, o SLA resultante é chamado SLA composto. O SLA composto resultante pode fornecer valores de tempo de atividade maiores ou menores, dependendo da arquitetura do seu aplicativo. Considere um aplicativo da web do serviço de aplicativo que é gravado no banco de dados SQL do Azure.
No momento da gravação deste curso, esses serviços do Azure têm os seguintes SLAs. Os aplicativos da web do serviço de aplicativos são 99,95%. Banco de dados SQL é 99,99%. Tempo de inatividade máximo esperado para este aplicativo de exemplo. No exemplo citado, se um dos serviços falhar, todo o aplicativo falhará. Em geral, os valores de probabilidade individuais para cada serviço são independentes. No entanto, o valor do SLA composto para esta aplicação é 99,9% vezes 99,99%, igual a 99,94%. Isso significa que a probabilidade combinada do valor da falha é menor que os valores individuais do SLA. Isso não é surpreendente, porque um aplicativo que depende de vários serviços tem mais pontos de falha em potencial. Por outro lado, você pode melhorar o SLA composto criando caminhos de fallback independentes. Por exemplo, se o banco de dados SQL não estiver disponível, você poderá colocar as transações em uma fila para processamento posterior. Com o design mostrado na imagem, o aplicativo ainda está disponível, mesmo que não possa se conectar ao banco de dados. No entanto, ele falhará se o banco de dados e a fila falharem simultaneamente. Se a porcentagem esperada de tempo para uma falha simultânea for 0,0001 vezes 0,001, o SLA composto para esse caminho combinado seria banco de dados ou fila igual a 1,01 menos 0,0001 vezes 0,001, igual a 99,99999%. Portanto, o SLA composto total é aplicativo da web e banco de dados ou fila igual a 99,95% vezes 99,99999%, igual ou semelhante a 99,95%. No entanto, há desvantagens em usar essa abordagem, como, por exemplo, a lógica do aplicativo é mais complexa. Você está pagando pela fila e pode haver problemas de consistência de dados que você precisa considerar. Melhorando os SLAs dos aplicativos. Os clientes do Azure podem usar SLAs para avaliar como suas soluções do Azure atendem aos requisitos de negócios e às necessidades de seus clientes e usuários. Ao criar seus próprios SLAs, você pode definir metas de desempenho para se adequar ao seu aplicativo do Azure específico. Este é um SLA de aplicativo. Entenda seus requisitos. Criar uma solução do Azure eficiente e confiável exige conhecer os requisitos de carga de trabalho. Em seguida, você pode selecionar produtos e serviços do Azure e provisionar recursos de acordo com esses requisitos. Para aplicar sua solução com êxito, é importante entender os SLAs do Azure que definem metas de desempenho para os produtos e serviços do Azure em sua solução. Esse entendimento ajudará você a criar SLAs de aplicativo viáveis. Em um sistema distribuído, as falhas ocorrerão. Hardware pode falhar. A rede pode ter falhas transitórias. É raro que um serviço ou região inteira sofra uma interrupção, mas até isso deve ser planejado. Resiliência. Resiliência é a capacidade de um sistema para se recuperar de falhas e continuar a funcionar. Não se trata de evitar falhas, mas de responder às falhas de uma maneira que evite o tempo de inatividade ou a perda de dados. O objetivo da resiliência é retornar o aplicativo a um estado totalmente funcional após uma falha. Alta disponibilidade e recuperação de desastres são dois componentes importantes da resiliência. Ao projetar sua arquitetura, você precisa projetar para a resiliência e deve executar uma análise de modo de falha, FMA. O objetivo de uma FMA é identificar possíveis pontos de falha e definir como o aplicativo responderá a essas falhas.
Custo e complexidade versus alta disponibilidade. Disponibilidade refere-se ao tempo em que um sistema está funcional e funcionando. Maximizar a disponibilidade requer medidas de implementação para evitar possíveis falhas de serviço. No entanto, a elaboração de medidas preventivas pode ser difícil e dispendiosa e muitas vezes resulta em soluções muito complexas. À medida que sua solução cresce em complexidade, você terá mais serviços dependendo um do outro. Portanto, você pode ignorar possíveis pontos de falha em sua solução se tiver vários serviços interdependentes. Por exemplo, uma carga de trabalho que requer 99,99% de tempo de atividade não deve depender de um serviço com um SLA de 99,9%. A maioria dos provedores prefere maximizar a disponibilidade de suas soluções do Azure, minimizando o tempo de inatividade. No entanto, à medida que aumenta a disponibilidade, você também aumenta o custo e a complexidade de sua solução. Por exemplo, um SLA que define um tempo de atividade de 99,99% permite apenas cerca de 5 minutos de inatividade total por mês. O risco de tempo de inatividade potencial é cumulativo em vários níveis de SLA, o que significa que soluções complexas podem enfrentar maiores desafios de disponibilidade. Portanto, a alta disponibilidade crítica para os seus requisitos determinará como você lida com a adição de complexidade e custo aos SLAs de seu aplicativo. A tabela a seguir lista o possível tempo de inatividade cumulativo para vários níveis de SLA em diferentes durações. Considerações para definir SLAs de aplicativos. Se o seu SLA de aplicativo definir quatro metas de desempenho de 99,99%, a recuperação de falhas por intervenção manual pode não ser suficiente para atender seu SLA. Sua solução do Azure deve poder se autodiagnosticar e autocorrigir. É difícil responder a falhas com rapidez suficiente para atingir metas de desempenho de SLA acima de 9 segundos. Considere cuidadosamente a janela de tempo em que as metas de desempenho do seu SLA de aplicativo são medidas. Quanto menor a janela de tempo, mais apertadas as tolerâncias. Se você definir o SLA do seu aplicativo em termos de tempo de atividade diário ou por hora, você precisa estar ciente de que essas tolerâncias mais restritas podem não permitir metas de desempenho alcançáveis. Ciclo de vida de serviço no Azure. Recursos de visualização pública e privada. A Microsoft oferece pré-visualizações de recursos do Azure para fins de avaliação. Com os recursos de visualização do Azure, você pode testar o recurso Beta e outros recursos de pré-lançamento, produtos e serviços, software e regiões. Fornecer feedback sobre os recursos que você visualiza também ajuda a Microsoft a melhorar o Azure. As visualizações de recursos do Azure estão disponíveis sob determinados termos e condições específicos para cada visualização do Azure em particular. Todos os termos e condições específicos de visualização complementam seu contrato de serviço existente que rege o uso do Azure. Algumas visualizações não são cobertas pelo suporte ao cliente. Categorias de visualização de recursos. A seguir, conheça os dois tipos de modos de visualização do Azure. Visualização privada. Isso significa que um recurso do Azure está disponível para determinados clientes do Azure para fins de avaliação. Pré-visualização pública. Isso significa que um recurso do Azure está disponível para todos os clientes do Azure para fins de avaliação. Como acessar os recursos de visualização? Vá para a página Recursos de Visualização para revisar uma lista de recursos de visualização disponíveis para avaliação. Para visualizar um recurso, clique no botão Try It, Testar, para o recurso aplicável.
Além disso, você pode obter mais informações sobre um recurso de visualização do Azure antes de tentar isso, escolhendo Aprenda Mais. Para ver quais recursos de visualização você está usando, faça login no portal do Azure, abra uma nova aba, digite a palavra visualização. Isso exibe uma lista de recursos de visualização disponíveis, com a palavra ativada ao lado de cada recurso de visualização que você liga. Escolha Desabilitar para desativar um recurso de visualização. Recursos de visualização do portal. Você pode acessar os recursos de visualização específicos do portal do Azure na página Portal Recursos de Visualização. Os recursos típicos de visualização do portal fornecem melhorias de desempenho, navegação e acessibilidade à interface do portal do Azure. Os clientes do Azure podem fornecer comentários sobre os recursos de visualização do portal que testaram, enviando um sorriso no portal ou publicando ideias e sugestões no fórum de comentários do portal do Azure. Você pode reverter para o portal do Azure padrão acessando a página Portal 38 Padrão. Observação: para obter mais informações sobre os recursos de visualização do portal do Azure, consulte Obtenha acesso rápido aos novos recursos do portal de visualização. Disponibilidade Geral (GA). Depois que um recurso é avaliado e testado com êxito, ele pode ser liberado para os clientes como parte do produto, serviço ou conjunto de recursos padrão do Azure. Em outras palavras, o recurso pode ser disponibilizado para todos os clientes, e um recurso liberado para todos os clientes do Azure normalmente vai para a disponibilidade geral (GA). A imagem ao lado descreve o progresso geral e o processo de recursos e bugs durante o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e recursos. Observação: é comum que os recursos passem dos recursos de visualização do Azure para o GA, com base na avaliação e no feedback do cliente. Atualizações do recurso de monitoramento. Acesse a página Atualizações do Azure para obter informações sobre as atualizações mais recentes dos produtos, serviços e recursos do Azure, além de roteiros e anúncios de produto. Na página de Atualizações do Azure, você pode exibir detalhes sobre todas as atualizações do Azure, veja quais atualizações estão em disponibilidade geral, pré-visualização ou desenvolvimento. Procure atualizações por categoria de produto ou tipo de atualização usando as listas suspensas fornecidas. Pesquise atualizações por palavras-chave digitando termos de pesquisa em um campo de entrada de texto. Assine para receber notificações de atualização do Azure por RSS. Acesse a página do Microsoft Connect para ler notícias e anúncios de produtos do Azure. Resumo: preço e suporte do Azure. Neste módulo você aprendeu sobre o preço e suporte do Azure, conheceu as assinaturas do Azure, suas várias opções e usos de assinatura, analisou a compra de produtos e serviços do Azure, examinou fatores que afetam os custos do Azure e como você pode minimizá-los, conheceu os planos e canais de suporte do Azure, conheceu o ciclo de vida do serviço no Azure, desde a fase de visualização até a disponibilidade geral para atualização. Assinaturas do Azure. Nesta lição você conheceu uma assinatura do Azure como uma unidade lógica de serviços, conheceu as assinaturas gratuitas e pagas que atendem a diferentes requisitos do cliente. Aprendeu que o uso do Azure exige uma assinatura e que as políticas de faturamento e gerenciamento se aplicam por assinatura para contas com várias assinaturas. Conheceu os grupos de gerenciamento como containers para coleções de recursos do Azure organizados hierarquicamente. Entendeu como aplicar políticas de governança e acesso a cada grupo de gerenciamento. Planejando e gerenciando custos. Nesta lição você conheceu os 4 tipos de clientes do Azure que incluem conta gratuita, empresa, Web Direct e provedores de solução de nuvem CSP, e como esses tipos de clientes determinam as opções de compra e faturamento de produtos e serviços.
Conheceu o modelo de pagamento Pague pelo que você usa do Azure. Entendeu como os medidores de uso determinam os custos. Conheceu os fatores que afetam os custos, incluindo tipo de recurso, categorias de serviços primários e de terceiros e localização. Entendeu como minimizar seus custos do Azure usando ferramentas como calculadoras de precificação e custo de propriedade TCO do Azure e produtos como as recomendações do conselheiro do Azure e as reservas do Azure. Opções de suporte disponíveis com o Azure. Nesta lição você aprendeu que todos os clientes recebem suporte gratuito para faturamento e assinatura, além de acesso gratuito à documentação e à autoajuda. Entendeu como estender o suporte gratuito do Azure com um plano de suporte pago, como Developer Standard, Professional Direct e Premier Support. Entendeu que as opções de plano de suporte disponíveis podem variar entre o cliente do Azure e o tipo de assinatura. SLAs do Azure. Nesta lição você aprendeu como os SLAs definem metas de desempenho específicas para cada produto e serviço do Azure, entendeu como os alvos de desempenho do SLA geralmente variam de 99,9% a 99,99%, e você aprendeu que os SLAs definem como a Microsoft responde se um produto ou serviço do Azure estiver com desempenho inferior. Aprendeu como criar seus próprios SLAs de aplicativo e como aumentar a disponibilidade também pode aumentar o custo e a complexidade de sua solução do Azure. Ciclo de vida de serviço no Azure. Nesta lição você aprendeu sobre os componentes do ciclo de vida do serviço do Azure e como a Microsoft oferece visualizações públicas e privadas dos recursos do Azure para fins de avaliação. Aprendeu como pode acessar a página Recursos de Visualização do Azure e que os recursos testados com êxito são disponibilizados aos clientes do Azure por meio de versões do GA. Aprendeu como obter detalhes das atualizações mais recentes dos produtos e serviços e recursos do Azure na página da web Atualizações do Azure. Agora você fará um questionário para testar seus conhecimentos adquiridos neste módulo. Boa sorte!